Olá, o meu nome é João Paulo Borges e sou coordenador do Grupo de Biomateriais da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Este grupo está integrado no Departamento de Ciência dos Materiais e CENIMAT, o Centro de Investigação em Materiais, e desde há quase 2 décadas que nos dedicamos à investigação de novos materiais para a regeneração de tecidos, nomeadamente osso, pele e, mais recentemente, há cerca de 8, 9 anos, que nos temos dedicado também à investigação de sistemas à base de nanopartículas para tratamento do cancro. E é exatamente sobre estas nanopartículas que vos vou falar um pouco hoje. Bom, a primeira questão é o que é isto de nanopartículas, o porquê nanopartículas. Quando estamos a falar de nanopartículas, estamos a falar de algo com diâmetros e com tamanhos que correspondem a 9 ordens de grandeza abaixo do metro. Vamos tomar como exemplo o diâmetro da Terra. Se pensarmos no diâmetro da Terra como sendo 1 metro, o diâmetro de uma bola de ténis corresponderá a 1 nanómetro. Comparem a escala e o tamanho da Terra com o tamanho de uma bola de ténis e perceberão o que é que significa estarmos a falar da escala nano. Que implicações é que isto tem quando estamos a falar de materiais à escala nano? Propriedades mecânicas, propriedades magnéticas, propriedades elétricas são completamente diferentes. A própria reatividade, porque estamos a falar de uma área superficial nestes materiais muito superior, que significa que são materiais com propriedades de facto únicas e que nos permitem ter aplicações que com materiais à macroescala ou até à microescala é impossível ter. E isto tudo começou com o doutoramento da doutora Paula Soares, que trabalha neste momento no grupo também. Estamos a trabalhar com sistemas à base de nanopartículas à base de óxido de ferro. Estas nanopartículas têm uma característica que advém, como vos disse há pouco, do facto da sua escala, da nanoscala, e que é o superparamagnetismo. Isto significa, na prática, que elas respondem muito rapidamente a um campo magnético e, quando esse campo magnético é um campo magnético alternado, estas nanopartículas libertam calor. E esse calor pode ser utilizado para o tratamento de cancro por hipertermia. E é nessa linha de investigação que nós temos trabalhado nos últimos anos, o desenvolvimento quer destas nanopartículas, quer de sistemas onde estas nanopartículas estão incorporadas e que possam ser, por exemplo, implantados para depois permitirem o tratamento do cancro por hipertermia. As nanopartículas de óxido de ferro são nanopartículas que são sintetizadas por técnicas relativamente simples e que depois de estabilizadas encontram-se em suspensão como esta que nós estamos a ver aqui. Com estas suspensões nós podemos funcionalizar, a partir destas suspensões podemos funcionalizar as nanopartículas, podemos também incorporá-las em diversos sistemas, nomeadamente, por exemplo, sistemas à base de fibras. Fibras essas que são produzidas por uma técnica com que nós trabalhamos aqui também, que se chama eletrofiação, e que é simplesmente uma técnica que nos permite produzir membranas de fibras, como estas que se veem aqui, que têm a espessura de uma folha de papel e que são constituídas por fibras à escala submicrométrica ou à nanoscala, e portanto têm uma área superficial também muito elevada e uma porosidade muito elevada. E quando são produzidas essas membranas têm este aspecto e após a incorporação das partículas magnéticas, aquilo que nós temos é esta membrana que aqui está, que, se repararem, pelo facto de nós termos partículas que são magnéticas, ela é atraída pelo ímã e, como vos disse há pouco, pode ser utilizada para tratamento do cancro, quer as nanopartículas por si, funcionalizadas ou não, quer incorporadas em sistemas de membranas ou até sistemas 3D com que nós estamos a trabalhar também recentemente e que são produzidos por impressão 3D, nós podemos utilizar esses sistemas, como vos disse, para o tratamento do cancro por hipertermia. O que é isto da hipertermia?
portanto, basicamente consiste na aplicação de um campo magnético alternado a estes sistemas com as nanopartículas e, por aplicação deste campo magnético alternado, um campo magnético do tipo do campo magnético que é utilizado nos aparelhos de ressonância magnética nuclear, simplesmente com uma intensidade diferente e com frequência diferente. Esse campo magnético alternado o que vai fazer é com que as partículas libertem calor. As células saudáveis no nosso organismo toleram temperaturas até cerca de 42, 43 graus sem que lhes seja causado qualquer dano. No caso das células tumorais, a essa temperatura elas entram em apoptose. E, portanto, nós podemos utilizar esse efeito, digamos, esse efeito térmico para matar as células tumorais por apoptose. Qual é que é a grande vantagem destes sistemas? Para além de permitir o tratamento, permite também a monitorização do próprio tratamento. Isto porquê? Porque estas partículas funcionam como agentes de contraste de ressonância magnética. Portanto, eu posso utilizar as partículas para tratar o tumor, para eliminar o tumor e posso ver também o efeito deste tratamento ao longo do tempo. E, portanto, isto é aquilo que nós chamamos teranóstico do cancro. Portanto, terapia, diagnóstico e diagnóstico aqui no sentido de verificar o efeito terapêutico. Mas mais interessante ainda é a possibilidade de utilizar uma outra propriedade destas nanopartículas e que nós estamos neste momento a investigar em conjunto com a professora Susana Barreiros do Departamento de Química, que é utilizar a capacidade intrínseca que estas nanopartículas têm de mimetizar o efeito catalítico de algumas enzimas, nomeadamente uma enzima em particular, que é a peroxidase, e que no microambiente tumoral e no pH ácido desse microambiente tumoral, esta peroxidase pode ser utilizada para converter o peróxido de hidrogênio em radicais livres, altamente tóxicos para as células tumorais e que, em conjunto com a hipertermia, podemos ter um efeito sinérgico na indução da apoptose das células tumorais. Portanto, isto é um outro efeito intrínseco que estas nanopartículas têm, com a grande vantagem de serem nanopartículas já aprovadas pelas entidades reguladoras, já aprovadas como agentes de contraste e já usadas, inclusive, no tratamento do glioblastoma por este tratamento de hipertermia.